E dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre os índices de violência no ano passado mostram queda no número de homicídios dolosos pelo terceiro ano consecutivo. Vamos chamar mais uma vez a Júlia Firmino, está ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, vai trazer inclusive os detalhes desse levantamento, indicando uma redução substancial no número de homicídios aqui no estado de São Paulo. Bem-vinda de volta, Júlia. Oi, Caniato, obrigada pelas boas-vindas. Boa noite mais uma vez para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is. De fato, o estado registrou aí mais uma queda. Esse já é o terceiro ano, então, consecutivo que o estado de São Paulo registra essa queda nos casos de homicídios dolosos, de acordo com os dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança do Estado. Aí a gente saiu, para a gente ter ideia, né, desses casos. Em 2025 foram registrados 2.438 homicídios, uma queda então de 3,1% em relação ao ano anterior de 2024. Só no interior do estado foram registrados 1.447 casos de homicídio doloso, uma redução maior ainda, 7,9% quando a gente compara com todo o estado. Outro dado que também demonstra aí queda foram os casos de latrocínio, Caniato. E aí a gente tem uma arte que foi preparada pelo nosso editor Pedro Vitor para a gente entender um pouco melhor esse cenário. Foram então em 2025, 129 casos de latrocínio, que são aqueles roubos seguidos de morte, e frente aí os 166 que foram registrados em 2024. Esses 129 são então o menor número desde o início da série histórica, que começou a ser medida em 2001. Agora, na capital paulista, a queda foi de 25%, passando de 52 casos em 2024 para agora 39 casos no último ano, agora em 2025. Só que apesar dessas quedas nesses índices de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também de homicídio culposo quando há intenção de matar, aliás, homicídio doloso quando há intenção de matar, os casos de feminicídio e furto bateram recorde. Registraram aí o maior número desde o início da série histórica. Em relação aos feminicídios, foram registrados 233 casos só nos 11 primeiros meses de 2025. Agora, sobre os furtos, no mesmo período, foram registrados 230.500 furtos em todo o estado de São Paulo. Em relação ao produto que é mais cobiçado aí pelos ladrões, está claro, os celulares, e por isso a gente está aqui, né, na rua. Vocês sempre acompanham a gente aqui na programação da Jovem Pan, conseguem perceber que eu estou sempre com essa cordinha aqui que está passando pelo meu corpo inteiro, porque caso passe alguém aqui, tente furtar o meu celular, roubar o meu celular, não consegue levar. Estou tentando, pelo menos, tentar mesmo me proteger, porque a gente quer evitar de ser a próxima vítima, né, Caniato? Pois é, tem uma porção de casos de repórteres que estão fazendo a entrada ao vivo, vem o camarada de bicicleta e consegue pegar da mão do repórter ou da repórter. Faz muito bem, viu, Júlia? Mas é uma pena que essa seja a nossa realidade, né? O novo normal dos jornalistas que cobrem os assuntos nas ruas. Obrigado pelas informações, pelos levantamentos, a gente volta a conversar. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Você, Mota, queda no número de latrocínios, também de homicídios dolosos, mas aumento no número de feminicídios e de furtos aqui no estado de São Paulo. Enfim, o que esses números apontam, Mota? As estatísticas criminais, as principais, estão em queda em São Paulo. E os números de São Paulo, e isso é importante a gente dizer, de uma forma geral, estão entre os melhores do país. Deem uma olhada nos índices de homicídios, de roubos de outros lugares. E há claramente uma relação de causa e efeito aqui. A causa é a disposição do governo do estado, do governador Tarcísio de Freitas, do seu antigo secretário Guilherme Derrite, do novo secretário, de enfrentar o crime. Essa é a causa. O efeito é a melhoria nas estatísticas. E por aí a gente vê, Caniato, como o Brasil ficaria se os nossos políticos e legisladores tivessem coragem de fazer as alterações devidas na legislação penal, como, por exemplo, acabar com a progressão de regime, acabar com a audiência de custódia, acabar com visitas íntimas. Eu digo aqui mais uma vez, feitas essas alterações, os resultados seriam espetaculares.
e viriam em muito pouco tempo. A gente nunca pode perder a esperança de ver isso acontecer. Você, Dávila mora em São Paulo já, acho que há muito tempo, né, Dávila? Algumas experiências no exterior, mas conhece essa cidade como ninguém. Queda no número de latrocínios, homicídios dolosos, mas aumento no número de feminicídios e também de furtos. E esses aumentos chamam a atenção. Feminicídio, há muita gente que diz o seguinte: esse tipo de crime começou a ser divulgado, né? Há inclusive um estímulo para que as mulheres denunciem, no caso das tentativas de feminicídio, né? Então havia um dado que estava mascarado. Acho que esse é um ponto que muitos acabam destacando. E os furtos, que eu acho que a repórter trouxe, a informação que é fundamental, né? O celular virou o alvo dos malandros, dos bandidos, né? Isso acaba aumentando demais as estatísticas quando analisamos o recorte de furtos, Dávila. É verdade. Primeiro, feminicídio, como você bem disse, Caniato, as mulheres hoje têm coragem de denunciar os crimes, coisa que antigamente elas tinham medo, porque além da agressão, o medo de denunciar, primeiro que não levar a sério, achar que ia estar inventando, que era um absurdo total. E segundo, essa questão de retaliação. Então isso é um ponto importante. Agora, as estatísticas de roubo e furto é uma vergonha. Por menor que elas melhoram, comparando com o resto do mundo, é um escândalo hoje. É o que ontem nós falamos aqui, são 17 celulares roubados por hora em São Paulo. Pô, então, o que quer dizer? Cai, é ótimo que a gente tem que comemorar toda vez que cai, mas a sensação de insegurança é o que a nossa repórter trouxe. Tem que usar o celular cheio de amarrado, cheio de fio no corpo para não roubarem. Que é isso? Isso não é normal numa cidade. Então, nós temos de olhar a importância, como bem lembrou Mota aqui, de mudar a legislação penal no Brasil. Nós temos que tratar crime com seriedade, com rigor, acabar com a impunidade. Então, é preciso fazer essa mudança. Então, neste cenário de impunidade, de pouca mudança, o Estado de São Paulo continuou avançando na redução desses números de crimes no Estado, justamente por causa da eficiência da polícia e por um governador comprometido a encarar o crime. Mas isso é um efeito marginal, porque as pessoas não se sentem seguras. Em nenhum bairro de São Paulo, nem nos mais ricos de São Paulo, você se sente seguro andando à rua com o seu celular, ou andando com a rua, com o relógio, qualquer coisa que você tenha. Aliança, meu Deus do céu, rouba aliança. Então, assim, nós temos de enfrentar a questão da legislação que o Mota sempre traz aqui, que é fundamental para mudar, combater, coibir o crime, mas nós precisamos também essa história da revisão dos valores, como nós falamos já, porque senão não tem como melhorar, por mais rigorosa que as penas sejam. Então, atuar na forma da mudança da legislação, mas rever essa questão de valores. Nós não podemos tolerar a impunidade. Nós temos de dar um basta toda vez que um crime ou que uma violação à lei é cometida. Não podemos tratar isso, Caniato, como você bem colocou, como um novo normal. Isto é inconcebível para um cidadão de bem. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui, só na análise final, passar para o Bruno Musa para trazer também a análise, o recorte dele sobre esses números que foram divulgados pela nossa repórter, queda no número de homicídios, mas também há dois aspectos que preocupam, né, Musa? Feminicídios e roubos, né, assaltos e também furtos. Feminicídios, eu concordo muito com o Dávila a respeito disso. Talvez tenhamos... Não dá para saber se há uma distorção de fato, porque ao longo do tempo as pessoas, as mulheres, estão mais encorajadas de fato a denunciar o que acontece, que quando você imagina algumas décadas, anos atrás, simplesmente passava batido, né? Então, é um ponto importante a ser colocado. Agora, obviamente não deixa de preocupar, mas vale lembrar que grande parte das pessoas, seres humanos no geral, nós somos muito mais atraídos e o que nos lembra é a nossa memória emocional, afetiva, né? E não apenas números concretos. De fato, ao analisarmos a estatística de homicídios a cada 100 mil pessoas, São Paulo tem, apesar da queda, está nos estados que menos têm homicídios a cada 100 mil habitantes do Brasil. Mas, de fato, ao mesmo tempo, quando você sai em regiões, como eu sempre mencionei, onde é meu escritório, na Juscelino Kubitschek, você sai para almoçar por lá,
quase na esquina com a Faria Lima, no centro financeiro de São Paulo. Não se tira o telefone do bolso. E quando tira, aconteceu já comigo algumas vezes. A pessoa me para no semáforo e fala, cara, não tira o telefone do bolso. Ou seja, normalizamos o absurdo e aqueles que são assaltados, como aconteceu comigo em dezembro, quando contamos, ouvimos. Também você tirou o celular do bolso como se fosse um culpado, né? É normal o ser humano se adaptar a esse tipo de coisa. Então, a percepção é uma coisa. Os números de homicídios são outros. Ok, válido, super importante, temos que enaltecer isso. Mas a percepção de violência, ela é latente no nosso dia a dia. Repito um número que eu recebi na semana passada. O Brasil é disparado o país que mais tem carros blindados no mundo. E no ano passado, São Paulo teve o máximo de carros blindados por ano. Foram 48 mil. É extremamente relevante. Pega mais um recorte. O ano passado, eu lembro, no final do ano, eu fui levar minha filha na escola, tinha 37 carros. Eu contei que eu estava com a minha mulher e falei, olha isso, os 37 carros, todos eram blindados. Então, o que eu quero dizer é que a gente normaliza situações absurdas. E a sensação de segurança em São Paulo, ela é das piores.